e hoje irei falar sobre uma das categorias da modalidade de corrida do atletismo, a velocidade. A modalidade de velocidade no atletismo é bastante empolgante e envolve corrida em distâncias curtas como 100 metros, 200 metros e 400 metros. Iremos falar um pouco sobre a execução da modalidade de velocidade. Vamos dividir em dois tópicos. O primeiro deles é a distância. As provas mais comuns são 100 metros, corrida em linha reta, 200 metros inclui uma curva e uma reta final, 400 metros, uma volta completa na pista. E temos a partida. Os atletas começam na posição de partida, que pode ser de pé ou agachada, dependendo da prova. As corridas de 100 e 200 metros geralmente usam blocos de partida, enquanto na corrida de 400 metros os atletas podem começar em pé. Iremos falar sobre algumas regras. A primeira delas é a largada. Os atletas devem estar dentro de suas raias designadas. A largada é dada como sinal sonoro, pistola ou outro dispositivo. Os atletas devem sair após o disparo. Qualquer antecipação pode resultar em desclassificação. Temos desvio de raia. Em provas de 100 e 200 metros, os atletas não podem sair da sua raia durante a corrida. Em provas de 400 metros, os atletas devem permanecer em suas raias até a primeira curva. Iremos comentar sobre as diferenças entre o masculino e o feminino. Um desempenho físico. Geralmente, os tempos de desempenho podem variar entre homens e mulheres devido à diferença fisiológica como massa muscular e capacidade aeróbica. Temos algumas técnicas, vou comentar algumas delas. A primeira é a técnica de partida. A posição inicial é crucial. Os atletas devem se posicionar corretamente nos blocos para uma largada explosiva. O uso correto dos pés e das pernas durante a saída é fundamental para maximizar a aceleração. E temos a aceleração. Após a largada, o atleta deve se concentrar em aumentar a velocidade rapidamente, mantendo uma postura adequada, corpo levemente inclinado à frente. E esse é um pequeno resumo sobre a modalidade de velocidade no atletismo. E agora eu vou falar sobre a corrida de resistência. A corrida de resistência é uma das disciplinas mais desafiantes e exigentes do atletismo. Exige uma combinação única de habilidades físicas e mentais, incluindo resistência, velocidade, estratégia e capacidade de lidar com a dor e a fadiga. A corrida de resistência é uma corrida de longa distância, por norma com mais de 10 km. As meias maratonas e maratonas completas também podem ser consideradas de longa distância. De fato, a amplitude da distância percorrida é o principal fator de diferenciação entre a corrida de resistência e a corrida de meio fundo. Esta última alcança distâncias entre 800 e 3.000 metros, ou seja, é mais curta. O objetivo da corrida de resistência está dependente da motivação do corredor, mas a sua importância está sobretudo nos seus benefícios para a saúde. Agora iremos falar sobre salto em altura e salto com a vara. Então, o que é salto em altura? O salto em altura é uma prova de atletismo onde tem o objetivo de ultrapassar uma barra horizontal sem auxílio de equipamentos, apenas com a força e técnica do atleta. Já o salto com a vara é a evolução dessa ideia, onde os atletas utilizam a vara flexível para ganhar mais altura. Assim, a vara funciona como uma alavanca, ajudando a transformar a corrida inicial, que é em horizontal, em um impulso vertical. Como é realizado? Então, no salto em altura, os atletas começam com a corrida em linha reta, que se curva para formar um arco. No momento do salto, eles põem em prática as suas técnicas. A delas mais famosas é o Flat Body Flap, onde eles passam a barra de costas, primeiramente a cabeça, depois o ombro e depois o resto do corpo. No salto com vara, o atleta corre em linha reta segurando a vara, que essa vara é cravada em uma caixa no solo para impulsioná-lo. Durante o movimento, é necessário muita força e habilidade para controlar a vara e ultrapassar a barra com sucesso, sem acabar derrubando. Então, tanto no salto em altura quanto no salto com a vara, temos algumas regras fundamentais, como o atleta tem 3 tentativas para ultrapassar a altura definida.
Se derrubar a barra com qualquer parte do corpo ou da vara, o salto acaba sendo considerado inválido. De começo, a altura é definida pela arbitragem, mas depois o atleta pode escolher, tendo no mínimo para aumentar 2 centímetros de altura. No salto com vara pode utilizar-se a própria vara ou de alguma outra pessoa, contanto que esse outro tenha um consentimento. Os saltos horizontais são provas do atletismo em que o objetivo é alcançar a maior distância horizontal possível a partir de uma impulsão. O salto em distância e o salto triplo são exemplos e possuem características específicas, mas seguem fundamentos semelhantes com diferenças nas execuções e regulamentos. No salto à distância, existem 4 etapas de execução. A corrida de aproximação, fundamental para atingir a velocidade máxima controlada antes do ponto de impulsão. A impulsão, feita no tablado sem ultrapassá-lo. O voo, no qual o corpo deve ser estabilizado no ar. E a queda, no qual o corpo deve cair de forma controlada na caixa de areia. Já no salto triplo, a corrida de aproximação é semelhante ao salto em distância, mas com foco na precisão, já que é necessário realizar 3 fases consecutivas antes do salto. A impulsão consiste em 3 saltos distintos: o rope, no qual a perna de impulsão toca novamente o chão, step, o apoio passa para outra perna, e jump, quando o corpo finaliza com um salto para a caixa de areia. E a queda segue os mesmos princípios do salto em distância. Algumas regras gerais são que o salto só é válido quando a impulsão ocorrer dentro do tablado sem ultrapassá-lo, não houver desequilíbrio que cause toque fora da área de queda, e no caso do salto triplo, as 3 fases rope, step e jump forem realizadas corretamente. O salto é medido a partir da marca mais próxima deixada na areia. O lançamento de dardo e o lançamento de discos são modalidades do atletismo que fazem parte dos esportes de arremesso e lançamento. Cada um possui suas características, tanto em regras quanto em objetivo, apesar de terem suas semelhanças. No lançamento de dardo, o equipamento é uma lança longa e fina, geralmente feita de metal ou fibra de vidro, com peso que varia entre 600 gramas para as mulheres e 800 gramas para os homens. O objetivo é lançar o dardo o mais longe possível dentro de uma área de aterrissagem delimitada. O dardo deve ser segurado pela empunhadora e o atleta não pode cruzar a linha de lançamento até que o dardo tenha tocado o solo completamente. No lançamento de disco, o disco é plano, feito de madeira ou material sintético, com um anel de metal em sua borda. O disco pesa 1 kg para as mulheres e 2 kg para os homens. O objetivo é arremessar o disco o mais longe possível dentro de uma área triangular de aterrissagem. O atleta deve permanecer dentro do círculo de lançamento até que o disco tenha tocado o solo, e o disco deve aterrissar dentro dos limites marcados. E agora eu vou falar sobre os arremessos de peso em martelo. Nas 2 modalidades, a gente pode iniciar falando que os atletas eles começam em um círculo que tem 2,135 metros de diâmetro. E no arremesso de peso, ele começa com o peso posicionado próximo ao ombro e do pescoço. E no arremesso de martelo, o atleta ele segura um martelo, que é uma bola de metal presa a um cabo de aço. No arremesso de peso ele pode arremessar de forma reta ou girando, e no arremesso de martelo ele pode lançar o martelo, ele no caso arremessa o martelo de forma girando, de forma fazendo uma rotação. Para diferenciar feminino e masculino, a única coisa que diferencia mesmo é só o peso dos objetos. Então o masculino tem, nos dois, tem 7,26 kg e no feminino tem 4 kg nos dois. É isso, só isso que muda. Então, os dois têm técnicas específicas para ajudar a fazer os movimentos e conseguir arremessar os objetos. E basicamente é isso que eu posso falar para vocês sobre o arremesso de peso em martelo.